Então, vamos lá. Só me apresentar rapidinho, até porque eu vi que tem bastante gente aqui que eu ainda não tive a oportunidade de ver participando de alguns dos meus eventos, e não, nem são alunos, tem vários aqui que são meus alunos, alguns ex-colegas de trabalho, como o Ed Carlos, seja bem-vindo, Ed Carlos. Eu sou o André Bianco, né, como vocês já sabem, eu tenho uma formação aí bem bacana, né, eu comecei fazendo engenharia elétrica, o pessoal até fala assim, poxa, mas você foi para logística fazendo engenharia elétrica. Eu sempre gostei de entender o todo, né, de uma empresa, e fui fazer engenharia mais por curiosidade, né, mas aprendi muita coisa. Então, quando eu saí no mercado, acabou indo enveredando, entrando na parte de logística, né. E ali, o MBA em administração que eu fiz foi porque a engenharia é uma faculdade muito técnica, e eu gosto muito dessa parte de gestão mesmo. E aí, para complementar a parte técnica, eu fui fazer uma MBA em administração. Aí, né, quando eu entrei em logística mesmo, eu senti necessidade de conhecer novas ferramentas, fui fazer uma pós de logística. Por fim, fechei ali os treinamentos principais, vamos dizer assim, que eu tenho no meu currículo, que aí eu tenho vários outros, né, de prazo mais curto, mas eu fui fazendo um MBA em gestão de agronegócio, porque eu fui trabalhar em usina de açúcar, né, vocês vão ver muito exemplo que eu dou também nas minhas aulas, talvez não nessa palestra, eu não sei se eu vou usar muito, mas acabo usando. E eu fui fazer esse MBA mais porque era um mundo diferente, né? Usina, me chamava muita atenção os números. Eu fui trabalhar numa usina considerada pequena que moía 2 milhões de toneladas de cana. Então, assim, era um número que eu falei, poxa, mas 2 milhões de toneladas são 2 bilhões de quilos, é muita coisa. E é considerada uma usina pequena, né, produzia 200 mil toneladas de açúcar. Eu falei, poxa, é muito açúcar, né? E aí eu fui fazer para complementar. E aí um pouco da minha experiência, né? Eu trabalhei numa pequena empresa que fazia produto eletrônico, né? Parte de DPS, fornecer para o Brasil inteiro. Aqui foi o único lugar que praticamente eu trabalhei como engenheiro. Depois disso eu me aventurei, abri uma empresa, uma indústria de fralda descartável, que infelizmente não tive sucesso, né? E acabei entrando para a estatística do Sebrae e fui trabalhar no distribuidor de medicamentos. E é aqui que eu acabei enveredando para a parte de logística. Foi nesse momento que eu fui fazer a pós em logística. Sempre buscando crescimento, fui trabalhar em usina, e aí trabalhei no maior grupo, que era da Raízen. Saí de lá, fui trabalhar no grupo menor, que é a Andrade, e trabalhei na Sasazaki, também uma metalúrgica de porta e janela. Quem é aqui do estado do Sudeste deve conhecer bastante, né? O pessoal mais para fora, ela não tinha um nome tão forte como tem aqui para o Sudeste, né? E foi uma experiência tremenda. Então, cada experiência dessa me deu uma amplitude para trabalhar em várias áreas dentro da logística, que a gente sabe que a logística é muito mais ampla, não é só transporte, hein, pessoal? A logística, na verdade, é bem mais ampla e a gente vai até ver aqui. Aqui tem um código de barra para vocês me adicionar lá no LinkedIn, quem tiver, vou ter um prazer de fazer parte da rede, tá? Se não der para escanear aí o código, é só entrar no LinkedIn e pesquisar André Bianco Logística, e aí me convidar, que eu vou ter o maior prazer em estar na rede de vocês, tá? Bom, vamos lá, então. O que eu quero oferecer para você? Boa noite, Ed, para vocês, que a gente vai ver nessa palestra. Eu vou trazer aqui o conceito, né, do que eu entendo como intralogística, né, dos meus estudos, das minhas leituras, né, vocês estão vendo que eu gosto bastante de ler, isso daqui é uma parte da minha biblioteca, ainda tem mais livro em outros locais, eu sempre gostei muito de ler. E aí depois eu vou falar um pouco sobre o ciclo de estoque para contextualizar, né, a intralogística dentro de um que eu chamo de ciclo de estoque, explicando o que é o estoque. Aí a gente vai olhar realmente as operações que compõem ali a parte, o que é uma intralogística, que é o recebimento de materiais, né, o armazenagem de materiais e a separação de materiais. E aí eu vou dar várias dicas aqui especiais para quem trabalha ali na operação poder pegar essas sacadas e começar a aplicar no seu dia a dia, tá? Aí eu vou apresentar lá no fim para você, rapidinho, né, sobre o que você, tendo interesse em adquirir, vai receber no curso de Boas Práticas de Intralogística, e a surpresa que eu prometi aqui para quem estava já logo no começo, tá? Que é um descontinho super especial para já aproveitar aí o desconto de lançamento que eu faço. Então, vamos lá. Começar com uma tela em branco aqui. Como eu falei, fiquem à vontade para interagir, tá? Quando a gente vai falar
falar de logística, né, que é o que a gente está trazendo aqui como tema da intralogística, eu gostaria de falar a minha visão do que eu entendo logística, né? A gente vê ali, tem uma empresa, toda empresa ela depende de um fornecedor para alimentar, e ela de matéria-prima, né? E depois que ele produz ali, ou processa aqueles produtos que ele comprou, ele precisa de uma distribuidora, normalmente, para fazer a distribuição desse produto dele. E a distribuidora normalmente usa um canal de varejo, e esse varejo que vai atender o cliente, que somos nós, né? O cliente final ali. Isso aqui eu considero a logística, né? E baseado aí nos livros, né, acadêmicos, baseado na experiência. Então, isso é um processo, o que a gente chama de logística. E tudo que está envolvido, vocês veem a flecha de lá para cá, né? Então, é a movimentação de material que vem para um lado e de informação que vai para o outro, né? Cada canal desse daqui, ele tem via mão dupla, vamos dizer assim. E aí a gente escuta falar da tal de supply chain, né? Da cadeia de abastecimento, né? Todo mundo começa a perceber que tem que aprender algo mais, né? Algo novo. Gente, às vezes eu vou dar uma embananada aqui, porque eu vou aceitando o convite do pessoal que está entrando na sala, tá? E aí, o que é o supply chain, né? O que é a evolução do entendimento da logística? Quando eu penso na empresa, na verdade, eu não trabalho com um fornecedor só, eu tenho vários fornecedores. E esses fornecedores têm vários fornecedores deles. Então, tem o fornecedor e tem o fornecedor do meu fornecedor, de um lado da cadeia. E do outro lado da cadeia, eu tenho vários distribuidores que me ajudam a distribuir o que eu produzo ali, né? O que eu vendo. E esses distribuidores também vão distribuir para vários varejos e vão distribuir para vários clientes, né? Aqui tem um cliente só representado, mas na verdade são vários ali que estão representando. E aí isso que a gente chama de cadeia, porque aí eu olho a cadeia como um todo. Eu não vejo só o meu principal ali, a minha cadeia principal, vamos dizer, os meus diretos, eu já consigo ver como um todo. Então, aí eu começo a ter que ter uma noção de, como que o fornecedor do meu fornecedor pode afetar o meu custo de material, como que a somatória aqui do que é distribuído pelas distribuidoras ou pelos varejos podem refletir na minha qualidade do estoque, né? Aqui a gente tem um efeito acontecendo muito famoso, que é o efeito chicote, né? Então, a gente começa a olhar como um todo, né? E aí isso a gente chama de supply chain. Tá, então, contextualizei aqui para a gente trazer, e a intralogística? Poxa, aí são termos, né? E isso me preocupa muito, porque cada vez mais o pessoal vai criando termos novos e muitas vezes acaba criando mais confusão do que ajudando, né? Mas quando a gente conhece, né, começa a ter conhecimento, na verdade isso acaba e ajudar mesmo, para pelo menos a gente saber o que é cada coisa. E a intralogística, como o próprio nome diz, ela intra, né, de interno, é a logística interna. Então, a gente viu que a logística, como um todo, eu estou olhando o meu fornecedor e o meu cliente, o supply chain eu já amplio para olhar a cadeia como um todo, e na intralogística eu já volto para dentro e vejo só minhas operações internas, de empresa, de movimentação de material. E aí é onde eu entendo que é o recebimento, armazenagem e separação. Tudo que envolve a movimentação entre essas operações, né? E aí você pode falar assim, expedição, e o que é logística em balde? Então, eu imaginei que poderia trazer uma dúvida dessa e resolvi apresentar o que eu chamo de ciclo de estoque, né? Para explicar também como que se forma um estoque. E normalmente, eu sempre faço um parênteses aqui para sempre lembrar desse paradigma, que eu entendo um paradigma que se criou de falar que estoque é dinheiro parado, que estoque deveria ser zero, né? E, na verdade, eu corrijo essa frase, porque eu entendo que o estoque sem qualidade, ele é dinheiro parado. O estoque com qualidade, ele vai permitir eu ter uma peça para não deixar um equipamento parado, ocioso, vai permitir eu ter um produto para atender no prazo que o cliente, que hoje cada vez mais está mais exigente, né, para eu poder atender no prazo que ele espera. Então, o estoque bem trabalhado, com qualidade, ele, na verdade, agrega valor para a empresa. Então, esse paradigma de estoque é dinheiro parado, ele vai ser dinheiro parado se não tiver qualidade, que é o que eu vejo muito em muitas empresas, né? Um estoque desequilibrado, sem qualidade. E a questão de falar de estoque zero, eu sempre defendo de que isso veio muito quando veio o conceito de just in time, que é eu trabalhar sem estoque, mas na linha de produção.
E aí é onde eu trabalho, até muito teoria das restrições, para equilibrar, né, as minhas linhas de produções de forma que eu não provoque estoque intermediários entre elas. Então, quer dizer, não adianta eu ter um centro de trabalho que me produz 100 peças ali por minuto e na frente, que depende dessas peças, ela produz só 10 peças por minuto. Não vai adiantar eu produzir 100, ter a melhor eficiência dessa máquina, se o da frente não tem capacidade para processar todo esse 100. E é o que sempre aconteceu nas indústrias, e até hoje, muitas vezes acontece. Porque eu quero ter melhor eficiência nesse centro de trabalho, eu produzo, gero um baita de um estoque aqui intermediário, porque esse outro não dá conta de sair. Então, o Just in Time, ele trabalha esse conceito de você zerar, né? O Lean também, considerando como desperdício esse estoque. Só que, quando a gente pensa nisso, faz todo sentido. Realmente, eu não deveria ter estoque intermediários numa linha de produção. Eu tenho que ter ela com fluxo contínuo. Só que eu dependo de ter o estoque, por mais que eu tenha esse fluxo contínuo na minha produção, eu preciso de ter a matéria-prima para alimentar essa minha produção. Eu preciso ter um estoque de MRO para atender a manutenção, para atender a minha segurança com EPI, para atender meu processo de limpeza, às vezes material administrativo. Então, falar que tem que estoque é ruim, que deveria ser zero, é uma utopia, né? Porque agora, se me falar assim, ó, eu preciso de ter estoque de qualidade, então eu preciso trabalhar nisso. Então, quando a empresa tem essa visão, quando o gestor passa a ter essa visão, ele começa a encontrar várias oportunidades. E é isso que eu venho defendendo, né? E venho entrando nesse mercado de ajudar a capacitar novos profissionais, que eu percebi ao longo da minha carreira que isso faz falta nas empresas. Os profissionais que estão atuando ali, eles são super comprometidos, mas muitas vezes, vamos dizer assim, uma palavra meio forte, mas marginalizados. Às vezes não tem tanto investimento no setor, até com treinamentos, com capacitação, com reconhecimento dos profissionais ali que estão fazendo ali o dia a dia para poder garantir essa qualidade de estoque. Então, eu venho promovendo isso para trazer esse conceito e as empresas que estão identificando, e na verdade estão sendo forçadas a identificar a importância de ter um estoque de qualidade, né, e não simplesmente achar que não deveria ter estoque, estão dando um passo na frente das outras que ainda estão tratando o estoque como algo que é só custo, né, e aí não vê como estratégico. E como é que eu começo a formar um estoque? O primeiro processo que eu formo estoque é comprar, né? Se eu não comprar nada, eu não crio estoque. Então, meu processo, meu primeiro ponto do ciclo de estoque é eu comprar. E aí eu vou comprar de algum fornecedor. E esse fornecedor, ele vai me entregar. E ele me entregando, eu tenho uma operação de recebimento. Eu preciso de receber esse material que eu comprei. E aí começa a vir estoque, né? Até o momento que eu fiz o pedido de compra, eu ainda não gerei estoque na minha empresa. Mas a partir do momento que o fornecedor entregou esse estoque, o estoque já está dentro da minha empresa. E aí eu preciso de ver, poxa, como é que eu estou tratando o estoque aqui na hora que ele entrou dentro da minha empresa? E eu já adiantando, né, isso já é a minha intralogística. Uma vez que eu recebi, eu tenho que armazenar isso. Salvo exceções aí, se eu trabalhar, às vezes, com aqui no banheiro. Mas não vão entrar nos pontuais. Então, normalmente, o que acontece é isso. Recebi, isso vai no processo de armazenagem. Tá, e aí? Como é que esse ciclo continua? Na verdade, ele se fecha aqui porque, em algum momento, esse meu estoque que está armazenado, ele reduz, o nível de estoque dele cai e me gera uma nova necessidade de compra para eu manter esse ciclo. Só que, como é que esse estoque cai na armazenagem? A partir do momento que um cliente meu solicitou, né? Então, a partir do momento que ele pediu, eu preciso dar um atendimento nele, e aí vai entrar ali a logística, né? Entra a logística trabalhando o que precisa ser separado para atender esse cliente do que ele solicitou, e aí eu tenho a minha operação de separação dentro da minha empresa. E aqui, normalmente, o pessoal, né, as empresas, os gestores já têm uma visão mais otimista, né? Porque nesse momento aqui, eu estou gerando faturamento, né? Aí sim eu fiz uma venda e vou gerar faturamento. Os gerentes financeiros gostam dessa parte, né? E aí o que eles para trás, né? Eles tratam tudo como custo. Só que para eu poder ter o material para separar e atendendo o cliente, eu preciso de ter esses processos para trás também, todos eficientes, né? Trabalhando de forma correta, eficientes. E aí, uma vez que eu separei, eu vou expedir isso e levar para fora, até entregar para o cliente. E aí eu considero o quê? Esse processo aqui que a gente está vendo aqui, que eu pus
esse pontilhado, né, a gente está vendo que é um processo antes de eu receber esse estoque dentro da minha empresa, que a gente tem o termo lá da logística embalde. Então, toda essa tratativa para trás, eu estou falando de logística embalde. E esse processo, que depois eu separei e coloquei ali na transportadora para levar para o meu cliente, acontece fora da minha empresa, né? Eu estou levando para fora, e aí a gente chama da logística inbound. E aí, por isso que eu considero a intralogística essas operações de recebimento, armazenagem e separação. Alguns artigos, alguns livros colocam na intralogística também a expedição. E aí, a minha defesa é o quê? Na expedição, tudo bem, até o momento que eu fiz a separação, eu posso até ter o estoque de produto acabado ali, sob responsabilidade da expedição. Então, tem que dar toda a tratativa de armazenagem, né, de como separar isso, e colocar lá no momento para fazer a carga do meu caminhão que vai entregar no cliente. Só que aí são vários processos que, para mim, já foge da movimentação, que é uma das características da intralogística. Né? Porque aí eu só vou, na verdade, carregar meu caminhão, vou fazer o transporte disso. Então, por isso que eu considero isso outbound, não entrando dentro da intralogística. Show de bola? Então, um ciclo aí, uma forma diferente, né, de enxergar o que é estoque, que eu chamei de ciclo do estoque, para a gente poder ver cada ponto desse. E aí, a minha ideia aqui agora para você, que é o que eu até estruturei basicamente o curso em cima disso, é a gente olhar cada operação dessa e ver como que ela deveria funcionar, né? O que são as boas práticas que a gente deveria praticar, algumas, pelo menos, como eu falei, o tempo aqui de uma palestra sempre é mais curto, mas já vai trazer bastante uma visão totalmente crítica para vocês identificarem oportunidades de como melhorar cada operação dessa, que muitas vezes fica esquecida, né? Nas empresas que eu trabalhei, se preocupa muito em definir, fazer previsão de vendas, né, cuidar de suprimentos para conseguir melhores descontos, atender o indicador de saving, e aí a operação vai ficando meio que distanteada. Às vezes tem a sensação de que o pessoal acha que a operação de armazenagem, de almoxarifado, de armazém, isso daí é só receber, guardar e entregar na hora que precisa. Mas quem está no dia a dia sabe todas as complicações que tem. Tanto que é muito comum a gente ser comparado a bombeiro, né? Porque são tantas situações ali que a gente está apagando de incêndio no dia a dia, que... Por quê? Porque não tem essa visão estratégica de ir corrigindo para que eu tenha uma operação ali com um fluxo mais tranquilo, né? Ou funcionando de uma forma redondinha, aí, como um relógio. Então, vamos lá, vamos falar um pouco de cada operação dessa em específico. Então, vamos começar lá pelo recebimento, né? Afinal, é o primeiro ponto, é quando eu estou recebendo esse material. Legal, gente? Não sei se está acelerado, se não está. Eu gosto de ir falando, porque aí sempre vou contando história. Então, se eu ficar muito lerdo, enrolando, eu não vou poder dividir um pouco da minha experiência com vocês, tá? Mas fiquem à vontade para interagir. Qual que é um desafio, né, de recebimento de materiais? Porque a primeira coisa que a gente precisa de entender, obrigado, Edson, que desafios que eu estou sendo, que eu devo ali buscar, né, para poder atender a minha área, né? Eu tenho que ter um propósito dentro da minha área. E aí, qual que é o desafio, o propósito de um recebimento de materiais? Os materiais que eu recebi ficar o mínimo possível nessa área. Porque uma vez que eu recebi, eu criei estoque, isso tem que estar disponível para eu poder entregar para o meu cliente. Então, quanto menor o tempo que eu tiver nisso daí, eu estou considerando um recebimento de materiais. Show! Obrigado, João. Né? Então, é um dos desafios que eu preciso de resolver. E aqui eu trago a experiência da distribuidora de medicamento, que foi onde eu comecei a trabalhar com logística, e o recebimento de materiais foi um local onde me deu muito destaque. Eu fui contratado, né? Eu tinha fechado a minha empresa, então me recoloquei no mercado, e aí acabei aproveitando uma oportunidade, entrei como analista de FUP, né? Que se fala, follow-up. Porque o pessoal identificou que estava tendo muita perda de venda, né? E a logística farmacêutica é interessante, porque ela é muito dinâmica. Então, o pessoal, no final da tarde, farmácias, né? Eles ligam, fazem o pedido, se não tem, eles falam para deixar, então, que eles vão buscar em outra distribuidora. E eles estavam percebendo, eles registravam isso lá, estavam percebendo que estavam perdendo muita venda, porque não tinha no saldo no estoque no dia. E, na análise que fizeram, encontraram que, na verdade, o material tinha sido pedido, tinha o pedido de compra, mas por algum motivo não estava disponível no estoque. E aí entenderam que precisava de contratar um analista
para fazer esse follow-up, né, junto aos fornecedores, para que eles melhorassem a qualidade na entrega deles. E aí eu entrei e comecei a fazer meu trabalho e percebi que o meu trabalho sendo bem feito, eu estava piorando a situação. Por quê? Quando eu fui mapear o processo, né, entender o que estava causando isso tudo, e até mesmo nas ligações, o retorno que eu tinha do fornecedor, só um minuto, do fornecedor, era de que já tinha sido entregue o material. Aí eu falava assim, mas peraí, aí quando eu fui analisar, entender onde estava esse material, ele estava tudo lá no recebimento de materiais. Só que como tinha um processo de conferência, tudo, e não tinha uma organização tão grande dentro do recebimento de materiais, eu muitas vezes demorava 20, 30 dias para disponibilizar o material que eu recebi para que o televendas pudesse ter ele disponível para vender. Então, olha o absurdo, né? Eu estava perdendo venda com produto dentro de casa, né? Éder, você levantou a mão por engano, quer abrir e fazer um comentário? Boa noite, André, tudo Boa bem? noite, Éder. Boa noite a todos. Não, na verdade, eu trabalho numa área de recebimento e é uma pergunta que, claro que cada segmento e cada empresa tem a sua maneira de ser, mas como a Sim. gente calcula o que é o tempo mínimo de permanência no recebimento? Existe alguma forma de a gente dizer, ó, esse é o tempo mínimo que a gente tem que ter ali, é o tempo que ele pode ficar ali? Existe alguma uma fórmula, alguma coisa que eu tenho, posso ter algum indicador nesse sentido, assim? Éder, não. A resposta, infelizmente, que eu te daria é não. Né? Tem essa questão que você já pontuou, né, que isso depende muito da característica do material que você está recebendo. Algumas coisas, o tempo mínimo, você tem um processo mínimo a ser respeitado ali. Então, não tem uma forma para calcular. É o bom senso, vamos dizer, Éder. Que nem nesse exemplo que eu estou dando da distribuidora que eu trabalhei. O bom senso que eu coloquei como meta para a equipe, quando eu assumi a área, era que a gente colocasse tudo no mesmo dia. Né? Então, se não fosse colocar possível no mesmo dia, porque de repente recebeu no fim da tarde e já estava indo embora, né? E não ia dar tempo de conferir, era colocar no máximo, disponibilizar esse material para o estoque, né? Para ficar disponível para o televendas no outro dia de manhã. Então, eu dizia que era 24 horas. Só que pode ter outras situações, como colegas meus que trabalhavam em empresa com produto químico e que tinha uma necessidade de fazer uma quarentena, que eles chamavam de quarentena, que na verdade não ficava 40 dias, né? Mas a gente usa quarentena quando a gente diz que tem que esperar um prazo, porque esse material tinha que passar por um processo de qualidade, e aí ele dependia da qualidade da aval, que isso poderia sair da quarentena e ir para estoque. Então, assim, Éder, pelo menos do meu conhecimento, é a questão do bom senso, né? Não tem uma fórmula aí que eu tenha conhecimento. Vamos ver se às vezes o John tem alguma visão diferente. John, fique à vontade. Opa, boa noite, tudo bem? Boa É o noite. Jonathan, na verdade, que eu troquei só o usuário aqui. Ô, Jonathan, tá ótimo. Então, na verdade, acho que complementando, eu já trabalhei em centro logístico eu trabalhava no centro logístico do macro atacadista, né? Então, Legal. essa questão de tempo de permanência, eu acho que ela tem uma variação do tipo de produto, né? Do que você está operando. Então, como a gente trabalhava lá com produto perecíveis e também não perecíveis, né, que a gente chamava de seco, o tempo de permanência era acordado via SLA com o operador logístico e já em contrato com o cliente, né? Então, vamos supor, eu tinha mercadorias que eram entregue a granel, então eu tinha 6 horas para poder efetuar o recebimento total desse cara e para poder entregar. E entregas paletizadas seriam 4 horas para poder. Perfeito. E daí eu estou falando de embalde mesmo, de recebimento. Daí Sim, depois tinha que era as 24 horas de cross-docking, né? Que ele tem que rodar o mais rápido possível. perfeito. E o cross-dock, o conceito dele, na verdade, nem ter um recebimento, né? Você Não, é coloca, isso. faz a separação para distribuir para os Isso caminhões que mesmo. vão sair para entregar nas É, filiais, né? Eu isso. visitei um do Savenhago, aqui em Ribeirão Preto, não sei se você conhece essa rede de supermercado, ela é bem forte aqui na região. Conheço sim. Eles fizeram, eu achei espetacular, né? Porque eles puseram na Anhanguera e aí eles conseguiram resolver um monte de problema, reduzir custo, porque aí é o conceito de cross-dock que eu acho que não vale a pena entrar aqui, senão a gente vai fugir muito do tema. Apesar de estar dentro do tema, né? Mas era espetacular, né? Então, ele tinha vários supermercados, filiais, né, distribuídas nas cidades aqui da região. Em vez de entregar em cada supermercado desse, eles criaram um cross-dock, onde eles já definiam, vinha caminhão fechado, ou seja, você reduz custo com frete, com a negociação,
e aí ele só tinha essa operação que tinha que funcionar de receber caminhão de um lado e já ter os caminhões do outro lado da operação, pegando frações desse caminhão de caixa de fechado, né? Frações para levar para cada supermercado. E em teoria, né, que a gente sabe que sempre acaba sobrando alguma coisa, tinha um espaço onde ficava alguma coisa estocada, mas em teoria eu não estocava nada, né? O que entrava nessa boca tinha que sair tudo para outra, né? Isso tinha que estar bem equilibrado. Legal, John. Então, Éder, né? Você está vendo que na verdade não existe realmente uma forma, existe o bom senso ali, né? O que se procura ali de boas práticas dentro da operação que você está fazendo. E o bom senso é que seja o mínimo possível. E aí a gente tem que identificar como que eu consigo fazer com que esse tempo seja o mínimo possível. O que eu posso considerar como um tempo ideal, né? Como uma meta de tempo ideal. Legal, gente. Obrigado pela participação. Aí o outro, né? Então, que aí a gente tem sempre esses trade-off que a gente fala, né? Que é o cobertor curto. Eu cubro a cabeça, descubro o pé. Cubro o pé, descubro a cabeça, né? Que é o quê? Eu tenho que fazer essa conferência, todo o meu processo de recebimento ser rápido, né? Para que fique o mínimo possível nessa operação, mas tem que garantir a curacidade. E já aproveitando aqui, a qualidade também. Então, quer dizer, eu não posso fazer só corrido sem garantir que o que eu estou recebendo realmente é a quantidade que está constando lá no pedido, na nota fiscal, que eu vou alimentar o meu estoque. Então, são trade-offs aí que a gente vive dentro da logística a todo momento, né? Então, baseado nisso, o que eu queria trazer para ir discutindo aqui, trazer para você algumas dicas, que é o que eu trago, assim, lógico, tem muito mais conteúdo no treinamento, que são 10 horas de formação e mais todos os bônus que eu vou apresentar lá no final para vocês, né? Mas aqui vai dar para dar bastante dicas. Eu vou pegar esse exemplo da distribuidora aqui, que eu acho que ele é bem didático, vamos dizer. Então, o primeiro fluxo ali é a chegada da transportadora. E aqui foi, né, contando a história aí do que eu fiz, né, nessa distribuidora, que foi o que me deu destaque, que eu gostei muito, usei até como estudo de caso para o meu TCC na pós-logística. Eu ganhei muito nisso daqui. Eu comecei a identificar, né, eu comecei a pedir para registrar quantos caminhões que chegavam num dia e conseguia ter uma noção de volume. E aí eu percebi que estava totalmente desequilibrada a entrega desses materiais. A gente recebia, tinha um faturamento, era uma empresa, uma distribuidora relativamente pequena, tinha um faturamento em torno de 5 milhões mês, então não era uma distribuidora grande, era uma distribuidora pequena. E a gente, então, recebia ali, às vezes, 1 milhão num dia só, no outro dia recebia 10 mil, aí no outro vinha mais 200 mil, né? Então eu falava em valor porque dava para distribuir isso por valor, né? Fazia sentido, não tinha tanta diferença um medicamento para outro em termos de custo médio. Então, fica até mais fácil de entender. Então, eu tinha esse desequilíbrio, e é isso que acabava acontecendo. A equipe de recebimento de materiais tinha dia que o trabalho dele era só receber a carga, só receber, e não conseguia escoar e fazer as conferências que precisava de fazer. Em medicamento, eu preciso de conferir lote, validade, né? Então, quem trabalha com isso se identifica, né? Alimentação também tem muito disso, né? E aí eu percebi que eu falei, poxa, mas aí é por isso que não consegue dar vazão. Aí conversei com o pessoal de suprimentos, né? E a gente alinhou e começou a conversar com os fornecedores que a gente ia fazer um agendamento do que era para entregar. Então, não adiantava entregar mais que 200 mil no dia, né? Se entregasse um pouco mais, tudo bem. Mas eu precisava de garantir que no dia eu iria receber ali um limite de 200 mil, que era o que eu dava para distribuir, né? Nem sabia naquele momento se os 200 mil eu daria conta, se a equipe já seria suficiente ou não. Mas, pelo menos, já tinha um sentido. Quer dizer, se eu vendo 4 milhões, 5 milhões por mês, eu não preciso de receber mais que 200 mil de material por dia, né? Que vai dar 1 milhão, 1 milhão e 200, considerando o saldo, né? Durante a semana. E aí, 200 mil, eu já ia evitar, pelo menos, esse tumulto, né? Que ficava nessa área de recebimento. Então, uma das primeiras dicas que eu sempre dou, e quem me acompanha sabe que eu sempre dou esse exemplo, porque para mim foi sensacional o resultado, e não exige investimento nenhum, né? Na verdade, o investimento que você faz é de comunicação, de explicar os benefícios, sempre tem uma resistência inicial, principalmente da transportadora, mas depois o pessoal agradece, é aplicar o agendamento de recebimento, que é fazer igual faz
o médico, o dentista, né, que tem a agenda ali para definir qual horário que ele vai te atender. Então, na hora que você resolve isso, se algum de vocês trabalha em um local que não trabalha com agendamento, pensa nessa operação, que nada mais é que você definir um modelo de agenda, comunicar que você só vai receber a partir de agendamento, e aí você define, minha janela vai ser recebimento das 8 às 3 da tarde e de hora em hora. Então, o cara tem que ligar e você vai marcar, o que você está vindo entregar para mim? É isso, isso. Beleza, vou então aceitar, eu preciso deixar liberado para você 2 horas de janela. E eu tenho para amanhã, das 10 ao meio-dia, tudo bem? Aí o cara vai falar, tudo bem ou não? Você tem outro horário? Pode ser à tarde? Não, à tarde eu tenho das 2 às 3, da 1 às 3, só que só depois de amanhã. E aí você vai agendando. E isso traz, assim, N benefícios, né? O principal, né, e o primeiro que foi o que eu usei nessa distribuidora de medicamento, é você equilibrar a sua carga ao longo da semana, para que você consiga trabalhar a sua equipe de uma forma equilibrada. E aí, depois tem vários benefícios que o pessoal mesmo falava assim, nossa, André, agora com esse agendamento eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Uma das coisas que sempre eu vi que o pessoal, a primeira sacada que eles tinham, né, quando aplicava isso, era virada de mês, né? Acho que muitos aqui devem sofrer muito com a controladoria, a contabilidade, pedindo ali para que se dê entrada ali na virada do mês, precisa de fazer o fechamento fiscal do mês, aí aquela correria. Então, se você faz um agendamento, você já define que no último dia você não vai receber nada, nos últimos 2 dias não vai receber nada, ou você vai ter alguma operação ali, um projeto que você vai aplicar e você não quer receber nada naquele dia, porque você vai usar toda a equipe para esse projeto, né? Você não agenda nada nesse dia, então ele te dá N alternativas, né? Então, aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi isso e já trouxe um baita de um resultado, né? Aí, a gente tem o processo de conferência de nota fiscal e pedido, né? Então, a transportadora chegou, eu preciso de olhar se a minha nota fiscal, né, o que está vindo na nota fiscal, primeiro, se eu pedir, né, se tem pedido para aquilo ali, e se as informações fiscais que estão vindo, de preço, também estão todas corretas. Isso, normalmente, é um processo que fica muito dentro de algum colaborador que está na gestão do pessoal do fiscal, né? Mas isso afeta diretamente o meu desafio de fazer com que o tempo de permanência seja mínimo, né? Uma vez que a transportadora chegou ali, a responsabilidade é minha. Então, aqui a gente tem que procurar, hoje em dia, né, desde que se implantou o XML como nota fiscal, né, que aí o documento que vem é um documento auxiliar, quando se tornou eletrônico, isso facilitou bastante. Então, hoje, a maioria dos sistemas já faz essa importação, já facilita essa conferência, e aí tem só os ajustes que tem que fazer do pedido, que às vezes não está da forma correta, na negociação que o suprimento tem que fazer com o fornecedor, porque mandou uma quantidade a mais ou no valor que não foi combinado. Aí são esses ajustes que eu tenho que estar muito bem em comunicação com essas outras áreas. Eu costumo falar que trabalhar na logística, a gente costuma ser o cara mais conhecido da empresa, né? Então, nas empresas que eu trabalhei, normalmente todo mundo me conhecia. Tinha gente que me cumprimentava que eu nem sabia quem que era, mas o cara sabia quem que eu era. Porque você conversa com todas as áreas, né? E aqui é um processo dentro do recebimento que é fundamental que a gente tenha um bom acesso ao pessoal da contabilidade. E aí, a questão da importação ajuda muito. Nessa época, eu peguei a transição ali, quando estava implantando o XML. E eu lembro que eu aproveitei, por ser eletrônico, eu usava o Excel para importar os dados do XML e acelerar o nosso lançamento de nota. Foi um outro projeto que me ajudou bastante a desafogar, né? Já adiantando, a gente diminuiu ali prazo que era 20, 30 dias para dar entrada. Tinha situações que a gente tinha que escolher a nota que estava vencendo para priorizar a conferência dela, porque senão ia dar problema no financeiro. Olha o absurdo, né? E a gente reduziu isso para, como eu já tinha respondido para o Heather, para dar entrada no mesmo dia ou no máximo até no outro dia de manhã. Então, foi uma experiência super bacana, né? Então, aí, uma vez que a transportadora parou para descarregar, eu conferi, está tudo certo, eu tenho o meu processo da recepção ali, que é onde eu vou fazer essa descarga, né? E a conferência ali, que eu ponho de volumes e avarias, é aquela conferência superficial, de volume, né? É para vir 10 volumes, veio, não tem algum amassado, está na qualidade, né? Como é que eu vou fazer? E tem esse processo de descarga. E aqui, muitas vezes, fala assim, esse é o processo de descarga, né? Não tem muito como encontrar oportunidade de acelerar esse processo, de melhorar esse processo. Aí que a gente se engana, né?
Esse é um dos projetos que eu não consegui implantar nessa distribuidora, porque um dos nossos problemas é que a gente não tinha dock, então era caminhão, né, no mesmo nível ali, no nível de chão ali. E então a gente tinha que descarregar, o pessoal vinha até paletizado os medicamentos, mas tinha que descarregar caixa por caixa, porque eu não tinha empilhadeira, não tinha nenhuma paleteira, uma transpaleteira, né, para poder pegar em cima. E era já uma solicitação que eu tinha feito para a diretoria, porque isso aceleraria demais o nosso processo de descarga. E nessa conferência de volumes, a gente tem que estar sempre atento a como que é a tratativa de possíveis devoluções, né? Então, aqui a gente tem que ficar atento. Poxa, se eu não conferir esse volume e liberar essa transportadora e tiver algum erro ou alguma avaria, eu consigo fazer a devolução posterior? Ou eu vou ter que conferir tudo com a transportadora parada? Então, eu preciso de entender todos esses pontos e ir dando tratativa para isso. Nessa minha experiência, a gente tinha duas situações. A gente comprava de outras distribuidoras maiores, quando a gente comprava alguns medicamentos que eram mais fracionados, e comprava direto de laboratório, quando eram medicamentos que a gente comprava num volume maior, e conseguia condições melhores. O que vinha de laboratório, a gente tinha que fazer a conferência, abrir as caixas na frente do motorista, porque se tivesse uma avaria ou alguma coisa, pelo menos que chamasse atenção, se fosse um erro de lote, alguma outra coisinha, você conseguia dar tratativa depois. Mas de avaria ali, tinha que abrir na hora, ver se não tinha alguma coisa, porque depois não conseguia fazer a devolução. A distribuidora não, já era mais aberta o quê? Não, você me recebe, garantiu o volume, mesmo que a gente falasse depois que tinha faltado material, por mais que o volume estava certo, conseguia dar a tratativa e fazer o processo de devolução. Então, olha aqui, né? Eu estou conversando, falando do processo de recebimento, acho que já tem uns 15 minutos, e a gente está no terceiro passo. Olha o tanto de oportunidade que eu tenho de melhoria em operação, em tratativas ali, da movimentação do material, só no meu recebimento, né? E aí, uma vez que eu fiz isso, aí eu vou colocar isso para frente e vou fazer as minhas conferências, né? Que eu chamo de quantitativa e qualitativa. Aí é abrir a caixa e ver, na nota está falando que tinha que vir 48, vieram os 48? Tá, e a qualitativa? Poxa, está tudo certo, está correto? É um material que eu preciso de fazer uma medição, que eu preciso de fazer uma análise química, enfim, eu tenho toda uma operação que eu preciso de mapear e ir identificando o que eu posso acelerar. Nem no exemplo que eu dei do meu colega lá que trabalhava com produto químico, que tinha que fazer uma quarentena. Uma ideia que eu tive quando eu fiquei sabendo disso. Poxa, eu tenho necessidade de fazer essa análise química? Aí é suposição, tá, gente? Eu não tive oportunidade de trocar essa ideia. Porque eu acredito que o fornecedor, ele faz essa análise química. Então, se ele me mandar essa análise e eu fizer uma visita para validar que a análise dele me garante a qualidade do produto, eu posso dispensar essa segunda, essa double análise, né? Essa análise dupla que eu vou fazer também na minha empresa. É que às vezes pode justificar, porque ele pode falar assim, o pessoal da química pode falar assim, no transporte pode ocasionar alguma mudança na característica do produto. Aí beleza. Só que aí eu tenho que discutir com eles e colocar meta que ele tem um prazo para me atender, né? Isso também não pode ficar ocupando o meu espaço e ficando ali sem estar à disposição do meu cliente, que seja, mesmo que seja interno, por um processo moroso, porque a pessoa vai deixando aquilo ali para último, tem que ter uma certa prioridade. Então, eu tenho que ir dando tratativas nessa conferência, que isso tudo vai interferir no meu desafio ali de tempo de permanência, né? E tem uma discussão, que eu pelo menos vi em vários cursos, em vários livros, que se diz de se buscar uma parceria, né? Trabalhar a parceria com fornecedores, estreitar a parceria, para que você possa, de repente, eliminar a necessidade dessa conferência. Porque o fornecedor, se ele tem um processo de separação, onde ele faz um double check, garante que ele separou realmente é o que ele está enviando, e você tem confiabilidade nisso, você poderia eliminar o processo do recebimento. É difícil, né, a gente fazer isso. Eu, pelo menos, ainda não consegui vivenciar. Mas a gente pode, de repente, ir por partes, né? Conseguir alguns fornecedores que faz sentido isso, e outros a gente continuar com o processo de conferência. Mas é outro processo que também me traz aí várias oportunidades de eu mapear e encontrar oportunidades de melhorias que vão acelerar ali o meu tempo de permanência. E aqui tem a questão da conferência e um dos pontos que ajuda bastante, que vai ajudar para frente, que é a acuracidade, né? Eu fazer conferência cega, que era o que acontecia nessa distribuidora de medicamento que eu peguei como exemplo para trazer nessa aula de hoje para vocês. A nossa conferência era toda cega. Então, recebia, essa nota ia para o setor de recebimento, que a gente chamava, né, recebimento fiscal, e tinha a pessoa que dava a entrada nisso e gerava um relatório cego.
E aí era a partir desse relatório que o pessoal dava entrada, alimentava o sistema e o sistema confrontava. E já apontava para esse pessoal se estava faltando um material ou outro para ele fazer uma nova conferência. Então, a conferência cega vai me garantir esse segundo desafio, né, que é manter a acuracidade. E a qualidade é eu ter também locais adequados para eu poder fazer essa conferência, né? Então, eu já visitei uma área de recebimento que não tinha uma mesa para alguém poder colocar um material, tem até uma questão ergonômica aí com os colaboradores, mas tem o risco ali de estar manobrando aquele material no chão ou levantar ele, na hora de levantar ele cair, enfim. Então, eu tenho que ter todos esses cuidados. E, por fim, fiz tudo isso, ele está liberado para armazenagem. E aí eu preciso ir lá identificar, poxa, qual que é o meu processo? Eu tenho uma rotina de quanto em quanto tempo passa aqui para me levar isso para armazenagem. Está liberado. Uma vez que liberou, isso tem que ir para armazenagem urgente, porque esse material não pode ficar nessa área de recebimento. Então, olha o tanto de coisa que eu apresentei para vocês, só de olhar esse primeiro processo, a primeira operação de recebimento, e, na verdade, tem vários outros pontos que eu posso ir identificando passo a passo aqui para encontrar oportunidade de melhorias. E aí, como sempre, o pessoal sempre gosta, né, de indicadores, trouxe alguns, trouxe 3, tá, de cada operação, só para a gente discutir, todos eles mais operacionais, né, que aí um é a gente olhar o tempo médio de permanência da transportadora, né, então, quanto que ele chegou na empresa, menos a hora da saída da portaria, menos a hora da chegada, que isso também vai me ajudar. Poxa, quanto tempo que eu estou ficando com a transportadora? Isso daqui vai me mostrar até se eu tenho um problema que está refletindo no meu custo de frete. Eu costumo falar que não, né, a gente sempre vai falar, não existe almoço grátis. Então, o cara fala, mas a transportadora não é por minha conta, é o frete, eu sempre confundo, não sei se é o CIF ou FOB, mas é o frete por conta do meu fornecedor. Ah, beleza, é por conta do fornecedor. Você está segurando essa transportadora um tempão na tua empresa, desnecessariamente, você acha que isso não vai vir embutido no custo, no preço ali do produto. Lógico que vem, né? Tanto que quando a gente... CIF, boa, obrigado, Éder. Eu sempre me confundo, eu nunca consegui guardar isso na cabeça. Boa, FOB é do destinatário. Perfeito, então. Vou ver se eu consigo guardar isso, Éder. Obrigadão. Então, aqui, a gente consegue... até quando a gente tem esse indicador, ele me mostra isso, e aí, com todas as melhorias que eu fizer, que eu conseguir diminuir esse tempo médio de permanência dele, eu tenho que até lembrar de falar para os suprimentos renegociar frete, renegociar o preço ali que ele está pagando, porque o fornecedor ele vai conseguir ter um custo menor com frete, porque a transportadora vai estar disponível muito mais rápido para poder entregar em outra empresa. Aí, um outro que eu posso medir, número de recebimento por período de tempo, para eu ver como é que eu estou distribuindo esse meu recebimento ao longo do dia, ao longo da semana, hora a hora, enfim, eu posso fazer um histograma ali de como que eu estou recebendo ao longo do período que eu quero dar uma analisada. Eu quero ver quanto que eu recebo de carga por semana para ver se dentro do mês eu estou conseguindo ter isso bem distribuído, ou se de repente eu tenho características que eu tenho algumas semanas do mês que eu recebo um volume maior do que outras. Isso tudo também vai me dar subsídio para eu distribuir as tarefas também, outras tarefas, para a equipe que eu tenho, né? E quem trabalha em logística sabe que a equipe faz de tudo um pouco. Trabalha no recebimento, trabalha com armazenagem, com separação, né? Salvo se for uma empresa muito grande, que aí justifica ter uma equipe dedicada para cada área dessa. E um outro, né? A gente vê o tempo de descarga, que aí eu consigo analisar. Então, lá no exemplo lá, eu conseguia ver que o meu tempo, até quando eu montei, isso até lá no curso eu entrego, eu mostro isso, né? Como é que eu fiz uma análise para justificar a compra de uma transpaleteira. Eu coloquei, fiz uma tabelinha, mostrei o tempo que se gastava quando fazia manual, com o número de funcionário, quanto custava a hora desse funcionário, e o tempo que a gente levaria para fazer essa mesma descarga tendo uma transpaleteira. Quer dizer, eu fiz uma análise mostrando que em X meses eu recuperava o investimento que poderia ser feito nessa transpaleteira. Então, isso tudo são indicadores, e ontem eu tive na mentoria, a gente trocou muita ideia sobre isso, né, da construção do indicador e o quanto que ele me ajuda a tomar decisões no meu dia a dia. Eu gosto de trabalhar com meus alunos na mentoria, né, que aí é mais próximo ali o contato. Eu estou preparando os alunos
para ter a visão de gestor, né? Para realmente chegar ali em cargos de gerência. Então, é muito bacana essa discussão. A gente começa a pensar no indicador e isso vai se transformando para várias outras decisões que eu posso tomar a partir desse indicador. Então, 3 indicadores aí, falei para vocês separarem papel e caneta para ir anotando e, às vezes, algum desses faz sentido para vocês. Então, espero que no recebimento aí já tenha tido bastante sacada e já tenha valido aí o investimento do tempo de vocês de estar aqui, tá? Agradeço aí, todo mundo está participando aqui. E aí a gente vai lá no processo de armazenagem, né? Então, recebi, o ideal ali, como o Éder falou, não tem o tempo, não tem uma forma, mas é beleza, eu tenho condição de pôr como meta ali que fique no máximo 4 horas, né? Meu processo todo tem que durar isso. Ou então, o ideal, né, é que chegue, que eu falo assim, uma condição ideal é eu montar um agendamento de recebimento, onde a janela que eu defina tenha uma tolerância para que possa acontecer o atraso do fornecedor, um tempo para eu descarregar isso, e ainda dentro da janela, um tempo para fazer a conferência e liberar. E aí na minha janela, eu já faço o processo todo. E aí, quando chegar o outro transportador, eu não tenho mais nada do que eu recebi na janela anterior. Esse seria show, né? Ainda os não agendados. Isso sempre vai acontecer, né? Aí é o desafio que eu tenho que ir colocando. E aí eu posso até criar um indicador, né? Eu posso criar um indicador eu tinha isso lá na metalúrgica, um indicador de números de recebimentos agendados. Então, a gente analisava o número de recebimentos que era feito e quantos que a gente tinha recebido, show, indicador de agendamento. Legal. Então, vamos lá na armazenagem. O que garante uma boa armazenagem? E aí, na armazenagem, quando eu estava estruturando o treinamento, eu não consigo trazer um fluxo igual no recebimento, porque a gente tem um fluxo, né? Na armazenagem, não. Na armazenagem, eu tenho que garantir uma boa armazenagem. E aí tem vários fatores, né, que vão me garantir uma boa armazenagem. E não só aplicar o 5S, né? Que normalmente a primeira resposta é, na armazenagem a gente tem que ter um bom 5S. Tem que ter. Só que, para mim, um primeiro erro que eu vejo muita gente tratando o 5S assim, eu vou aplicar 5S hoje. Cara, o 5S aplica uma vez só, até porque o 5º S é o S de disciplina. É você ter a disciplina de colocar na sua cultura de cumprir com os outros S, que é de descarte, né, de limpeza, eu não vou lembrar de todos agora de cabeça. Mas o 5º eu lembro que é disciplina. Então, o 5S, em teoria, você aplica uma vez só. Porque se você aplicou ele bem, o 5º S, tendo sido bem aplicado, você já criou a cultura na empresa de seguir sempre mantendo tudo limpo, organizado, né, fazendo o descarte daquilo que não é usado, que são a lógica do 5S. Então, o 5S não é assim, eu vou pegar para organizar hoje. Não, é a organização do dia a dia, é eu criar a cultura, né? E o que garante uma boa armazenagem? Como eu falei no recebimento, vou trazer algumas dicas, né? Porque lá no treinamento a gente tem muito mais dicas para poder ver aqui. Uma das primeiras coisas que às vezes a gente nem dá muita bola, né? É codificar os materiais, né? Que eu vou armazenar, eu preciso saber o que eu estou armazenando, né? Porque, afinal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá aí uma frase poderosa, né? E super verdadeira, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, uma caneta azul é uma caneta azul. Não estou falando da música lá, mas veio da minha cabeça, né? Olha como pega as coisas. E uma caneta vermelha é uma caneta vermelha. É outra coisa. Os dois são canetas, mas uma é vermelha, outra é azul. E aí é onde a gente vem com o conceito de SKU, né? O SKU é o conceito do Stock Keep Unit, né? Que é o meu material, que ele é único. É como se fosse um CPF, né? Toda pessoa tem um CPF próprio dela, né? Ninguém tem o mesmo CPF que o outro. E o SKU tem o mesmo conceito, porque ele tem alguma característica diferente. O melhor exemplo é o de caneta, né? Ele é um item, ele é caneta, mas ele tem cor diferente. Então, ele tem uma característica diferente, que é a cor, ele tem que ter um outro código para ele. E aí, com isso, eu crio um padrão descritivo de materiais que vai me ajudar na armazenagem, até para que eu possa identificar os endereços, para na hora que eu for buscar, conferir se realmente o material que está naquele endereço é o que está ali representado no padrão descritivo dele. Então, isso é super importante. Isso vai ajudar dentro de eu garantir uma boa armazenagem dos meus materiais. Um outro, né, que é super importante, que é o endereçamento dos materiais. E aqui também tem mais uma frase filosófica, né, que é: pior do que não ter o material é ter e não saber onde que está.
né? No termo, mas não saber exatamente onde. Então, o endereçamento de materiais, por incrível que pareça, em algumas empresas, eu não encontrei isso, né? E é uma que dificulta, que é fundamental para eu ter uma garantia de fluidez, de boa armazenagem, né? Endereçar, saber onde que está esse item. Aí, é claro, que nem lá no treinamento eu falo, eu posso usar formas diferentes de endereçar. Tem o endereçamento fixo, tem o endereçamento dinâmico. E aí eu vou encontrar várias formas. Mas o importante é eu trabalhar com endereçamento e ter um bom padrão de endereçamento, né? Na distribuidora de medicamento, no exemplo que eu estou passando para vocês, a gente tinha um endereçamento, tudo no sistema, certinho, mas o padrão dele, ele fazia com que eu fosse até o final do corredor e pudesse ter que voltar no começo do corredor, porque não teve a preocupação de fazer ímpar e par, né? Para poder ir olhando pela coluna, igual casa, né? São karma das empresas. Olha aí, acredito. Então, eu vi isso muito também, viu? E nesse lugar, nessa distribuidora, a gente tinha isso. E eu propus mudar e a gente mudou todo o padrão do endereçamento e isso ajudou bastante. Alguns que defendiam falavam assim, André, mas o pessoal que trabalha aqui já está acostumado, ele não vai até o fim porque ele sabe que está aqui. Tá, mas e o cara que entrou novo? Poxa, não faz sentido, sabe? Não fazia sentido para mim, a gente trocou tudo. Então, esse endereçamento de materiais é fundamental e ter esse bom padrão de endereçamento, né? Deixa eu ver aqui que ele deu. Aí layout, né? Que é outra coisa super importante e que eu encontrei alguns layouts em alguns lugares que me assustava, né? Na metalúrgica que eu trabalhei, eu tinha um layout lá que tinha alguns porta-partes na vertical e um porta-partes atravessando de fora a fora na horizontal, que eu falei assim, mas não faz sentido nenhum, né? E a gente foi trocando e quando a gente foi melhorando esse layout, a gente ganhou, assim, absurdo de posição paret, né? Coisa, assim, de 600, 800 posições pares. Cara, com outras dicas também que a gente fez. Mas a principal importância do layout é eu dar fluxo, né? Eu não ter que ficar gastando com movimentação desnecessárias. E aí eu fiz aqui um paralelo bacana, que nem, o que você considera um bom layout? Uma cidade igual essa, que por coincidência é onde eu moro, é Salles Oliveira, ou igual essa, que é uma cidade vizinha aqui que chama Orlândia, né? E eu achei legal esse paralelo porque quando a gente olha essa cidade, olha aqui, né? Eu achar um endereço aqui, que lógico, hoje tem o Waze que facilita para a gente, mas se eu tiver que perguntar para alguém, o cara vai falar assim, pega a terceira, depois você vira à direita na terceira, aí na segunda você vira para a esquerda, depois você pega, porque eu tenho que ir nesse local aqui. Então fica muito mais difícil de eu encontrar o endereço, né? Por mais que eu saiba qual que é o nome da rua. Agora, olha a Orlândia. Orlândia, qual que é o conceito deles de endereçamento, de organização de layout? É tudo avenida. E tá vendo que é tudo quarteirão bem estruturado. Então, é uma cidade que foi planejada. O layout foi planejado. E aqui tem a Rua 1, que é a rua principal da cidade. Acima da Rua 1 são ruas pares. Então, a Rua 1, Rua 2, Rua 4, Rua 6 e assim por diante. Abaixo o ímpar. Rua 3, 5, 7 e assim por diante. E as avenidas começam uma avenida marginal, depois a avenida 1, 2, 3. Então, se eu preciso de ir na Rua 8, entre a avenida H e a avenida I, se eu estou na Rua 1, eu sei que a primeira coisa, eu tenho que ir para cima, lá porque fica para cima, tá, o parque, que é meio, não que é morro, né, mas tem a subida. Então, eu vou subir, e aí eu saí da Rua 1, eu sei que a outra vai ser a 2, a 4, a 6, cheguei na 8. Cheguei na 8, eu vou procurar, eu estou na Avenida C, na Avenida G. A de cá é a Avenida F. Então, se aqui é F, aqui é G, então a próxima vai ser H e a outra é I. Então, eu preciso ir aqui, me achei. Olha como que o layout me ajuda também, né? A encontrar o que eu quero. E uma armazenagem, melhor, o que eu mais quero é encontrar fácil as coisas, né? Tanto para armazenar quanto para eu retirar na hora da minha separação. Então, esse é um outro ponto que um armazém é fundamental. Esse aqui é um conceito que me surpreende sempre. Eu espero que todos que estejam aqui já conheçam bastante isso. Eu estava vendo até outros colegas que também divulgam muito conteúdo e tem um colega que eu percebi, eu acompanho assim, e vi que lá no início, 2 anos e meio que eu comecei, né, a pensar nisso, que eu acompanhava, eu não via ele falar de PQR, falava muito do ABC. E aí agora, esses dias eu estava vendo os vídeos e vi que ele gravou até faz já um ano, mais ou menos, gravou coisas sobre o PQR. Eu falei, pô, bacana, né? Se às vezes ele assistiu alguma coisa ali e começou a ver, show de bola. E é organizar utilizando o conceito do PQR. E o que é o PQR? Que é a classe que a gente chama lá, a classificação PQR. Ele é parecido com o conceito do ABC.
que é o Pareto. Quem trabalha em logística, né, normalmente conhece o Pareto, né, o ABC. Só que no ABC a gente trabalha valor, né? Então, eu vou calcular, no meu valor de estoque, eu quero identificar os meus itens A, que representam o maior valor dentro do estoque. Então, a gente tem aquela proporção, normalmente 20% dos meus materiais representam 80% do meu valor de estoque. Ou eu quero identificar o que mais vende ali, que gira dentro do meu estoque. Aí eu vou ver os itens de maior valor, representam 80% do meu faturamento. O PQR vai mais ou menos nessa linha, mas em vez de ver valor, vê movimentação. E aí a gente consegue organizar um estoque analisando a movimentação dele, independente do valor. Porque às vezes também eu posso até usar um ABC, mas às vezes eu posso ter um item de baixo valor que vai classificar como um item C, né, que é barato ali, não representa tanto em termos de valor, mas em termos de movimentação no meu estoque, ele é, de repente, o principal ali. E aí a gente chama esse item que é popularidade, né? Então, a popularidade dele de saída, ou seja, é um item que tem muita procura. Então, todo momento eu estou tendo que ir no endereço dele para pegar. Então, esse item, na hora que eu vou organizar meu estoque, ele é fundamental que ele esteja perto da minha saída, vamos dizer, lá, do meu processo de expedição, do meu balcão de entrega, né? Então, eu faço essa classificação fazendo essa consideração. E aí tem toda uma técnica para você calcular, né? Como fazer esse cálculo de PQR. E aí eu vou definir o item que tem saída todo dia, numa quantidade alta ao longo do dia, ele é um item P. O item que tem uma média saída, eu considero que o item de baixa saída é o R, que normalmente a gente chama até de slow moving. E eu posso fazer uma classificação do S ainda, que é aquele que não tem movimentação, né? Então, ele me ajuda muito. E aí eu trouxe um exemplo, esse daqui era o layout da distribuidora que eu trabalhei. Eu vou olhar para o lado aqui, porque é uma tela que eu tenho do lado aqui, tá? E o que acontecia quando eu cheguei lá? Esse foi outro ponto que eu ganhei muito. Eles não distribuíam os medicamentos por PQR, né? Alguns itens P, que tinha muito giro, estavam espalhados aqui nesse depósito, e aqui eram as mesas de conferência, mas muitos itens que tinham muita movimentação estavam também aqui, longe. Então, o tanto que se andava para poder separar um pedido era absurdo. Quando a gente fez essa organização, a gente concentrou todos os itens P e Q nesse depósito. E aqui, praticamente, ficou só os itens R. Então, 60%, 80%, às vezes, dos pedidos, só se andava nesses corredores, né? Já separava tudo. Quando saía alguma coisa aqui também, normalmente nem precisava de ir até lá. Ia para pegar na mão mesmo o medicamento para poder complementar depois o pedido fazendo a separação aqui. Então, o PQR é outra ferramenta, assim como eu falei do agendamento, é fenomenal o resultado que traz, super simples de aplicar e não exige investimento nenhum. É só organização mesmo de movimentação. O investimento é o tempo do colaborador para fazer essas movimentações. E aí, aqui dentro da armazenagem, que a gente pode trazer como indicador de desempenho, né, alguns, eu olhar também a capacidade de estocagem. Então, esse daqui, eu tenho um indicador, esse daqui, ele vai também me mostrar como é que está a minha ocupação do estoque. Poxa, eu já estou acima de... nos livros teóricos, tudo se diz de trabalhar aí próximo de 60%, tudo, esse seria o número ideal. Então, se for muito abaixo, significa que você está ocupando um espaço desnecessário. Se ele começar a subir acima de 60%, ele já acende um sinal amarelo para que você comece a identificar o que está causando esse aumento, que às vezes pode ser um crescimento de venda, que aí está gerando uma necessidade de reposição ali de mais produto, né? A empresa está crescendo, que show, é a melhor coisa que pode acontecer, né? Mas pode ser, às vezes, porque está tendo uma compra errada, né? Se errou ali na política de estoque, não está obedecendo ela, está se comprando a mais sem precisar, né? Ou está tendo uma queda de venda e não está segurando as compras, e aí eu vou começar a ter problema de espaço, e aí eu preciso de começar a dar tratativa. Então, se for isso, eu tenho que sentar com as pessoas que definem o que comprar e mostrar que eu posso vir a ter problema. Ou também, poxa, não, está crescendo a empresa, opa, deixa eu ver o que eu posso fazer. Será que tem algo que eu consigo mudar no meu layout que vai melhorar isso daqui? Eu lembro na metalúrgica, como eu comentei, a empresa estava com queda de venda e tinham 2 prédios. E num dos prédios a gente tinha um almoxarifado e outro, no prédio de cá, outro almoxarifado, porque justificava, né, desses 2, até por uma questão de movimentação. Mas aí a produção trouxe a produção desse outro prédio
e a gente teve que trazer também todos os materiais que ficavam armazenados nesse outro prédio. E a gente não tinha espaço, né? E aí a gente foi, então, identificar, né, a ocupação não seria suficiente, a gente teve que achar alternativas. E a alternativa que a gente conseguiu encontrar, que liberou muita posição parity, além da mudança de layout, foi trabalhar com corredor curto, mudando a nossa empilhadeira. A gente usava uma empilhadeira que precisava de um corredor muito largo, conversamos com o pessoal que a gente locava e eles indicaram uma outra empilhadeira que encurtava o corredor em coisa de meio metro até 1 metro. E isso abriu 2 ou 3 corredores para a gente liberar. Então, esse indicador, ele ajuda para eu tomar esse tipo de decisões, né? Aí, a utilização de equipamento de movimentação, para quem usa muito empilhadeira, isso é legal também, para ver se está bem dimensionado, que é o que eu costumo falar. O pessoal fala que estoque é dinheiro parado, e eu falo, estoque sem qualidade é dinheiro parado. Porque aqui é a mesma coisa, eu posso ter área, né, eu trabalhei em usina, que tem a colhedora. Se ele dimensionou o número de colhedoras com um certo exagero, comprou 1 ou 2 colhedoras a mais que não precisava, porque ele conseguiria colher com menos dessas, não precisava dessas 2 a mais, ele estocou equipamento que não era necessário. E aí é dinheiro parado, né? Então, a utilização do equipamento vai me mostrar se eu estou com uma frota adequada, né? E aí também o percentual de SKUs endereçados no sistema. Então, para quem ainda não tem o endereçamento, né, que às vezes tem no Excel, mas não tem no sistema. Então, é interessante ter um indicador para mostrar que está ali fazendo um trabalho de, aos poucos, sistematizando isso, né? Porque no Excel ajuda, mas o ideal é que esteja no sistema, lá no ERP, até para que na hora que saia o pedido, já saia pelo endereçamento, vai facilitar muito para fazer a separação e também para fazer outras análises, né? Identificar endereço vazio, enfim, tem N coisas que eu consigo. Então, é um indicador que me ajuda a mostrar um trabalho que eu posso estar fazendo ali de endereçamento dentro do sistema. E aqui na separação, que normalmente é onde atrai muito, porque a gente tem muito investimento em tecnologia. Na apresentação aqui eu não trouxe, lá no treinamento até coloquei alguns vídeos que são bacanas de ver para explicar como é que funciona a tecnologia. Essa é uma área que eu conheço bem, porque a minha formação de engenharia me ajudou muito nisso, né? Aqui eu vou trazer mais conceitual, mais básico ali, para poder trazer aí para vocês um resumo, né, do que tem lá no treinamento. E o objetivo da separação é muito parecido com o de armazenagem, né, de recebimento, né. Se eu tenho que receber com rapidez e acuracidade, qualidade, eu também tenho que entregar isso com rapidez e acuracidade, porque a partir do momento que entrou o pedido, o meu faturamento ali, o meu gerente financeiro, o meu finanças está louco para que isso seja faturado logo para gerar receita para a empresa. E aí, como é que eu organizo, né, a atividade de separação de materiais para atender esse objetivo? Eu preciso de minimizar deslocamento, né, ou movimentação, porque meu processo de separação, que entrega valor, pensando aí na produção enxuta, né, no Lean Manufacturing, né, no conceito de sistema teórico de produção, eu preciso de eliminar esse desperdício que eu tenho com deslocamento, porque o que agrega valor no meu processo de separação, na minha operação de separação, é pegar o material, embalar e expedir. Então, tudo que está fora desse processo, eu estou desperdício, né? E aí, aqui tem um gráfico que eu achei bacana, que eu encontrei lá no ILOS, que é um instituto muito bacana, né, de logística, tem vários treinamentos muito bacanas lá também, que trouxe, eles fizeram um levantamento e em cima de empresas que trabalham ali o processo de separação, o mais simples que tem, né, pelo papel, né, olhando ali e pegando, então tem muita movimentação. E nesse trabalho que eles fizeram com várias empresas, chegaram nesse gráfico, que aí mostra o quê, ó? Se eu considerar que a parte de documentação e contagem, que é o quê? Eu olhar o papel e pegar ali para contar a quantidade que eu tenho que separar que está na documentação, vamos dizer que isso, né, que na verdade a tecnologia consegue eliminar esse processo, mas vamos dizer ainda, considerar que é aceitável ter essa operação, ele estaria agregando valor. A procura por produtos, né? Então, por mais que às vezes eu tenha o endereço bem, ainda tem que às vezes chegar no endereço correto para poder separar a quantidade. E aí, realmente, o que é o meu processo mesmo de valor, que é coletar aquele produto para eu entregar para o cliente. É esse processo. Vamos considerar que esses 3 ainda seria aceitável, vamos dizer, como valor dentro da operação. Nessa pesquisa que eles fizeram, está falando que 40%, né, do tempo do colaborador, ele gastou realmente no que vai agregar valor ali para a operação.
60% foi desperdício com movimentação, com deslocamento. Ou seja, de cada, numa conta bem grossa, tá? É como se eu falasse, se eu tenho 10 funcionários na minha empresa, 6 eu estou pagando só para ficar andando na operação, né? Porque não está fazendo separação. É uma conta bem grotesca, tá? Mas só para mostrar o potencial que se tem de ganho aqui para reduzir custo na hora que eu invisto em técnicas, em boas práticas, né? E aí a separação é muito condicionante a ter uma boa prática nela, eu tenho uma boa armazenagem. Então, lá, se eu organizei meu estoque considerando um PQR, eu já vou ajudar bastante a separação. Se eu tenho um bom endereçamento, eu vou ajudar a minha operação de separação. Se eu tenho um layout que me dá um fluxo bacana, eu ajudo a minha operação de separação. Então, está muito interligado também. E aí, vamos ver aqui rapidinho, né, as estratégias que existem de picking. E aqui eu acho interessante, né, que eu fui montar o treinamento, eu nunca me peguei muito em querer entender, assim, qual termo que usa, e principalmente quando é inglês, eu tive um amigão, assim, na pós-logística, que ele tinha a formação dele em área de marketing. Nossa, como ele gostava dos termos em inglês, é o que a gente mais fez, né? Então, está aqui, estratégia de picking, é estratégia de separação, né? Mas, enfim. E aí eu fui vendo e fui fazendo um paralelo lá na distribuidora de medicamento, que é onde eu tinha um processo de picking mais robusto, né? Era necessário, e vi que, de certa forma, eu aplicava quase que todas as estratégias, né? Mas não sabia o nome, vamos dizer. E aí a gente tem ali 4 básicos, né? E tem um quinto que eu vou mostrar lá no final, que hoje está aparecendo mais nos artigos, que é o picking discreto, por zona, por lote e por onda. Vamos cada um, né? O primeiro, o discreto, ou é o picking por pedido, né? Que é aquele picking que eu vou pegar um pedido, eu como separador, e vou separar ele do começo ao fim. Então, aqui no exemplo, né, que eu tinha lá da distribuidora de medicamento, fiz uma animaçãozinha aqui para dar um tchan para vocês aqui, para ficar um negócio mais invocado, né? Desci o pedido, né? Desce o pedido, eu tenho o separador, lá a gente usava carrinho de supermercado, né? Porque fazia sentido esse tipo de equipamento para fazer a separação, e ele vinha, pegava o pedido e ia separar. E aí ele ia lá, a gente já tinha organizado por PQR, então aqui nesse corredor ele tinha pouca coisa para pegar, passava rapidinho, mas aí ele tinha que vir, e aí nesse corredor já tinha mais os itens de PQR, e aí ele levava um tempo. E aí eu tinha um outro que já pegava outro pedido e ia lá, só que não saiu nada do R, ele já pegava tudo aqui, né? Tudo nessa área. Só que aí eu tinha outros separadores que pegavam um terceiro pedido e ia separando. E aí, qual que é um problema de acontecer aqui? Primeiro, anda pra caramba, né? Então, cada separador disso aqui andava muito ao longo do dia, por mais que a gente tinha organizado por PQR. E eu tenho risco de, alguns momentos, né, causar congestionamento, porque nem sempre vai estando na sequência. E aí eu acabo atrapalhando, um vai atrapalha o outro, né? Então, é um picking que às vezes faz sentido, né, dependendo da operação, que nem usina, trabalhei em usina. Usina recebe a reserva, ele vai fazer a entrega e faz todo o sentido ele pegar aquela reserva para separar todos os materiais e entregar. E não tem um volume de pedidos assim concentrado, né? Que nem na logística farmacêutica, o que acontecia? Se a gente observar, as farmácias, elas não têm estoque, né? Salvo se é um medicamento ali antitérmico, essas coisas que vendem muito para dor de cabeça, aí tudo bem, ele pode até ter um estoquinho, porque isso gira bastante na farmácia. Mas a maioria dos medicamentos, o que tem é aquilo que está na prateleira. Às vezes nem tem na prateleira. Por quê? É muito bacana quem teve a oportunidade de trabalhar com logística farmacêutica, porque o cara pega no final do dia, ele faz um inventário dele ali, vê o que saiu, o que ele quer repor, liga na distribuidora, e a distribuidora pega o pedido dele e o desafio, né, e na verdade o comprometimento que tem é entregar no outro dia de manhã. Então é um processo muito rápido, né? E aí acontece uma concentração muito grande de pedido, de entrada do pedido no final do dia. Então, se quem tiver a oportunidade vai ver essa característica. E aí você tem que ter um processo de picking super robusto, por isso que a gente vê a maioria de tecnologia investida é muito forte em medicamento, né? Não sei se vocês já observaram. Claro, a alimentação também deve ser uma área que tem também bastante movimento, mas eu entendo que ela é mais espaçada ao longo do dia. A logística farmacêutica, quando eu trabalhei, tinha muito dessa característica, era final de dia para poder atender as farmácias. E aí você tem que ter uma operação bem robusta, porque
entrou o pedido ali a partir das 5, é 10, 11 horas, você tem que estar liberando para o cara que vai fazer o transporte, ele consiga rotear isso e garantir que vai estar na farmácia lá, no máximo até 10 horas no outro dia. Então, muitas farmácias devem falar, não tem medicamento aqui, mas se você quiser, eu vou pedir amanhã até 10 horas, eu te levo na tua casa. É comum, para uma cidade pequena, que o pessoal costuma fazer muito isso. Então, o discreto, às vezes, vai fazer sentido que nem fazer na usina. Né? Eu não precisava de encontrar outra estratégia. O picking discreto lá já era suficiente, porque eram reservas espalhadas ao longo do dia e era um conjunto de peças que o pessoal pegava para poder dar manutenção, que não fazia sentido por mais de uma pessoa para fazer a separação. E quando eu falo de mais uma pessoa, porque uma evolução do picking discreto é a gente trabalhar com picking por zona, por área, né? Que nada mais é que fazer o quê? E aí era o que a gente trabalhava praticamente lá, né? Apesar de que eu aplicava muito também o último estratégia que eu vou mostrar, vai chegar lá e eu vou mostrar para vocês, que para mim tem muito de teoria das restrições, mas vamos lá, né? Vamos segurar aqui. O picking por zona, o que que é? Era eu pegar, ao invés de eu ter um colaborador separando todo o pedido, separava por zona, definia zona. Então, lá, como essa área aqui, né, era a área onde eu deixei os materiais de baixo giro, os materiais classe P, classe R, ou S até, sem movimentação, né, uma pessoa só dava conta de ficar responsável por essa área, para separar o que tinha de material no pedido que estava nessa área. Outro respondia por 2 corredores, outro por mais 2 corredores e outro por mais 2 corredores. Então, se eu tiver, eu acho que tinha até mais, a gente tinha 5 ou 6 separadores. A gente conseguiu separar e trabalhar com 4. Eu ganhei 2 para ir trabalhar na conferência. E o bacana também desse modelo é o quê? A gente consegue trabalhar o quê? Esse cara é o dono do corredor, vamos dizer, é o dono da área. Então, eu posso até responsabilizar ele por manter aquilo ali organizado, né? Ter ali todo o cuidado do que a gente pede para ter uma boa armazenagem sobre a responsabilidade dele. Sempre estar organizando, fazendo o reabastecimento. Então, é ele que se responde por isso, né? E aí, como é que funciona, né? Chegou o pedido, o primeiro separador vai pegar o que está nesse pedido que é da área dele e vai deixar para fazer a sequência desse pedido para o outro separador que vai vir, vai separar o que tem na área dele, né? Vamos ver a animaçãozinha, ficou meio devagar aqui, porque é muito medicamento aqui, porque tem mais item P e Q, né? Então ele leva um pouco mais de tempo para separar. Enquanto isso, né, o outro vai para o segundo pedido. Aí ele veio aqui, deixou para o outro veio, fez para... Ele vai dar... Peraí, que eu acho que eu pulei uma animaçãozinha aqui, ó. Aí ele pegou e vai fazer a separação da área dele. E olha lá, o outro já começou a separar o segundo pedido. E isso vai acontecendo. Só que eu nunca vou ter congestionamento de pessoas. Eu posso ter um congestionamento, às vezes, de pedido ali que está aguardando para outra pessoa, para o outro colaborador pegar. Porque aí é um problema de distribuição do meu material aqui nessas áreas, nessas zonas que eu defini. Deixa eu ver aqui alguns comentários que saíram. Daria para realizar o inventário diário por zona. Perfeito, Thiago. É legal porque esse modelo do picking por zona, ele traz assim, vários benefícios, né? Na empresa que eu trabalho, Geraldo, falando, na empresa que eu trabalho, os responsáveis pelas ruas ganham bonificação. Show de bola. Olha que bacana. Eu, nesse modelo aqui, até um dos indicadores que eu vou mostrar lá na frente, se eu não me engano, a gente fez lá, o pessoal queria saber, e eu comecei a definir ali o volume de separação por dia que cada separador fazia, né? E eu não punha o nome, eu inventei um apelido ali, para que, em teoria, ninguém soubesse quem que era quem, mas o pessoal descobre, né? E aí virou uma disputa sadia, né? Porque o grande risco disso daí é que, às vezes, eu vou ter sempre aquele que vai estar no topo e aqueles que, de repente, não tem tanta produtividade. Mas o bacana é que eu consigo depois ir equilibrando isso, né? De repente, aquele que não está tendo tanta produtividade de cima, ele está com algum problema. Eu vou fazer gestão de pessoas. E aquele que tem uma produtividade maior, eu vou tentar identificar o que ele faz diferente para poder replicar para os outros também ganharem a mesma produtividade que ele. E aí é legal, porque aí se eu puder fazer uma bonificação, isso estimula mais ainda e ele só tem ganho. Só que eu tenho que deixar isso tudo muito amarrado, né? Porque às vezes também pode gerar o quê? O cara querer fazer para poder ganhar no volume,
se eu de repente analisar só por volume, mas eu tenho que amarrar do número de avaria que ele causa e de erro também na separação. Então, tudo tem que estar muito amarradinho, né? Então, no picking por zona, eu acho que é o mais tradicional que se usa, você separa, até porque traz todos esses benefícios que os colegas citaram aqui, né? Entre outros, né? Então, me ajuda e eu diminuo, pelo menos, a movimentação de cada separador desse. Eu tenho um ganho ali para fazer isso, tá? E aí, no picking por zona também, que eu apresento até no curso, obrigado, já, a gente consegue também incrementar, né? Eu vou pôr uma esteira, e aí eu consigo definir zona para cada um, para movimentar só naquela área. Tem um vídeo muito bacana que eu apresento lá que mostra isso. E aí eu vou incrementando. Agora eu vou fazer o picking por zona e vou aplicar o picking by light, para que o cara não tenha nem que saber o que ele está separando. Ele só vai sinalizar para ele qual é o endereço que ele tem que pegar o material e a quantidade que ele tem que pegar daquele material. E aí eu vou aplicando a tecnologia, que é o que eu sempre falo, sempre surge, né, nas apresentações, nos eventos que eu faço, falar sobre o famoso WMS, né, que é uma ferramenta fenomenal, mas que se eu estou com a minha estrutura bem montada, meus processos já bem definidos, que foi o que eu fiz, né, nessa evolução da distribuidora de medicamento, para aplicar tecnologia aqui, uma implantação de WMS ou uma tecnologia de colocar esteira, picking by light, essas coisas, o meu processo já estava super robusto. Aí a tecnologia vem realmente para aumentar a produtividade. Então, se eu não tenho um processo bem robusto, eu aplicar tecnologia, talvez eu estou automatizando processo improdutivo. Quer dizer, eu estou piorando a minha situação. Então, tem que pensar muito nisso, né? Eu sempre defendo muito isso. Deixa eu ver, pontos avaliados nas ruas, organização, limpeza, endereçamento, controle de estoque, redução de avarias, olha que show. Tá vendo, Geraldo, como que surge? Cara, eu adoro isso, porque é o que eu fazia, né? Eu sempre fui um líder muito participativo, então eu sempre trazia equipe para participar dos projetos que eu ia tendo ideia, ou do que eu conversava com eles, eles sugeriam e a gente ia construindo junto. E eu lembro sempre que uma das características era o quê? Quando a gente implantava o projeto, dava ali o que a gente chama de go live, né? E iniciava o projeto, nas reuniões ali para a gente identificar como é que está sendo o resultado do projeto, sempre surgia isso. Nossa, André, a gente acertou aqui o que a gente tinha definido como meta, mas olha, a gente conseguiu ainda resolver esse problema, vai aparecendo várias outras coisas, né? Aproveitamento de colaborador. Isso, Thiago, nossa, isso acontecia demais. Você vai ver lá no último que eu vou mostrar, né, isso acontecia bastante, que era praticamente o que eu aplicava, era um picking by zona, mas aí inventaram outra estratégia que eu já vou adiantar, chama Bucket Brigades. Eu vou explicar lá o que é, que aí ajuda muito nisso, aí você ir distribuindo e trazer esse material, que para mim, no fundo, é a teoria das restrições, que é a teoria do gargalo. Eu não vou entrar aqui, dá para um assunto para outra palestra, né? Então, vamos aqui seguir, que aí o tempo já está ficando curto. Então, né, vai separando e vai até que finaliza lá o último separador, o pedido. E assim vai chegando os outros pedidos conforme ele vai separando. O picking by lot, que a gente praticamente praticava lá, era o quê? Quando eu tenho um pedido, normalmente o cara vai lá, separa. Como era uma área que era praticamente abastecida com material R, né, de classe R, eu não tinha tantos materiais para separar. E aí vinha o segundo, eu deixava esse pedido aqui, ia separar o segundo pedido, separaria um monte, algum só, ia para o terceiro pedido, tinha que andar tudo isso daqui para ele separar um terceiro pedido. Aí o que o próprio separador enxergou? E ele, eu acho que nem sabia que estava fazendo a estratégia do picking by lot. Ele percebeu que ele poderia juntar todos esses pedidos. Claro, se eu tiver um sistema que me ajuda nisso, já é bem melhor. Mas ele já fez de uma forma já ali intuitiva. Ele juntava, né, alguns pedidos, no exemplo aqui são 3, ia lá fazer a separação dos 3, só fazia um deslocamento, e aqui ele separava em cada carrinho para que o separador da frente fosse dando sequência. Então, ele não precisava de ficar indo e vindo. Então, quando esse separador aplicou o picking por lot aqui, né, que a lógica é essa, ele conseguia fazer muito o que o Thiago falou, né? Ele separava muitas coisas, quando começava a acumular muito carrinho, ele segurava os pedidos que ele tinha em mão e ia ajudar na conferência. Então, esse cara aqui, ele era bem flexível. Pode falar, Thiago, você levantou a mão, né? Alguém levantou a mão que eu vi. 1, 2, 3. Vou tocar aqui. Se for por engano, beleza.
Ah, então, beleza, imaginei. Isso acontece, na mentoria de vez em quando acontece também, tá? Fique em paz, Thiago. Então, Thiago, aqui, ó, que nem você comentou, né? Que também dá para flexibilizar, até o cara pode fazer a separação, e nesse pick and buy por lote, né? Ele fazia isso. Então, muitas vezes ele pegava ali alguns pedidos que ia iniciar, ele fazia a separação dele tudo, mas a grande maioria desses materiais estava nessas outras zonas, né? Vamos dizer. Então, ele adiantava aqui 3, 4 carrinhos só, que isso ia levar uma meia hora para o pessoal da sequência, ou às vezes até um pouco mais de tempo, né? Do que ele deixava já disponível aqui, e ele vinha ajudar na conferência. Então, eu ganhava produtividade no processo como um todo, né? E aí, quando ele via que estava diminuindo aqui, ele vinha, pegava mais um lote de pedidos, fazia a separação tudo, deixava tudo preparado para o pessoal da sequência. Então, o pick and buy lot nada mais é que isso. E aqui, eu fazendo um parênteses, né? Estou correndo aqui, porque a minha ideia era fechar com 9h30 ali, com 1h30, mas vamos passar um pouquinho. Tá vendo que eu acho que isso que é importante, que eu sempre trago para meus alunos, é o quê? Visão crítica, gente. Eu não preciso de me amarrar em teorias, nada. Eu preciso de conhecer, porque vai me dar muita ideia. Tá vendo que nessa operação, que é a minha operação lá da distribuidora de medicamento, até agora eu mostrei 3 estratégias e as 3, de certa forma, eu praticava, né? O picking discreto, na verdade, eu não praticava nessa parte, mas eu tinha aquilo que eu chamava de operação de caixa fechada, por quê? Aí, não vou estender, tá lá no curso, até me estendo, mas a gente tinha muito produto que às vezes ficava em cima da prateleira, ficava sem endereçamento. Então, a gente criou uma área aqui, na mudança de layout, onde a gente definia essa caixa fechada com endereçamento dinâmico, e de manhã, que não tinha os pedidos, né, o volume de pedido alto, eu tinha uma pessoa no sistema, ele me mostrava quais os endereços aqui da área que eu considerava de picking, precisava de ser reabastecido para a noite não ter problema, não ter necessidade de fazer reabastecimento à noite. Aí ele vinha, entregava o que ele precisava, a pessoa aqui vinha e pegava esse material aqui, seguindo um picking discreto, né? Então, eu trabalhei praticamente com todas as estratégias na distribuidora de medicamento. E aí, a outra, que normalmente o pessoal sempre está perguntando, é o picking por onda. E esse exemplo de picking por onda, eu não encontrei vídeo, né? E nem consegui. Na verdade, eu até poderia falar do picking por onda nesse exemplo, na minha experiência, eu vou explicar. Mas só que, rapidinho, para vocês entenderem, o que é o picking por onda? E aí, eu costumo precisar muito do sistema, né? Definir, vamos supor, eu vou definir ondas de separação. Então, nesse horário aqui, nessa janela aqui de separação, eu vou separar tudo que eu vou expedir por aquela transportadora, ou eu vou separar tudo que é para aquele determinado cliente que tem várias filiais. E aí eu consolido todos os pedidos e faço a separação por produto. Então, às vezes, eu tenho vários pedidos, só que coincidem todos esses pedidos ter o mesmo material. Eu consolido tudo como se fosse um pedido só, de um material só, e vou separar. E aí, normalmente, eu vou aqui ele está separando em zonas que ficam, às vezes, até em área separada, mas pode ser zonas dentro do meu próprio depósito. Que aí eu vou separar esse material, e aí ele tem uma característica de eu ter que ter uma área de consolidação, onde eu vou ter todos esses produtos que eu separei de uma vez só, quer dizer, eu estou ganhando, né, produtividade, só que aí aqui depois eu faço a separação para condicionar, né, embalar o material de acordo com a quantidade que está no pedido dele para fazer a expedição. E eu vou trabalhando isso em ondas, né? Por isso que é chamado do pick by onda. Eu vou separando ondas para depois fazer a consolidação e a embalagem dos pedidos conforme tem que ser entregue para o cliente. Na distribuidora de medicamento, eu acredito que poderia encaixar o picking by onda, porque além daquele, né, além desse depósito aqui, que é onde a gente separava os materiais, os medicamentos que eram farmacêuticos, a gente tinha um outro depósito que ficava um pouco mais afastado, que era de hospitalar, de produto hospitalar. Então, quando descia algum pedido de um cliente que tinha o material de medicamento, mas também de produto hospitalar, saía um pedido para as duas áreas. E aí tinha que ser feita a separação lá e a separação aqui para consolidar na mesa de conferência. É um picking por onda, né? Então, olha que interessante, né? Eu não estou deixando de atender todas as estratégias, como eu falei. E aí, o que eu falei, né, o último aqui, que hoje está se falando, que é uma quinta estratégia, que chama de bucket brigades, que o conceito é de uma brigada de incêndio, né, brigada de baldes, né, vamos supor que não tem o bombeiro lá, aquelas coisas, é aquele incêndio que pega, que você faz um corredor de pessoas e cada um vai passando o balde.
E aí, às vezes, aquele que tem uma habilidade maior, ele consegue passar mais baldes do que o outro que está atrás dele. E isso você vai ajustando ali a distância para que cada um consiga fazer com que chegue mais rápido a água lá para apagar o incêndio. E aqui, só para explicar a vocês, e aí, não sei se foi o Thiago, acho que foi o Thiago que falou, né? Que aí consegue deslocar para cá. O que acontecia muitas vezes? Que nem esse daqui, ele separava muito, aí ele acumulava demais aqui. E aí, ou ele vinha para ajudar na conferência, ou ele vinha para fazer a separação desse corredor também. E aí, esse daqui ficava só com esse corredor. Aí dava vazão do que estava acumulando aqui, de repente começava a acumular aqui, esse daqui passava a separar só esse corredor, esse daqui vinha para cá, ou seja, o conceito é o quê? Ele tem um conceito de zona, separar por zona, mas que vai se autoajustando de acordo com a característica do pedido, né? Às vezes desce muitos pedidos que tem a maioria dos medicamentos desses corredores, então vai sobrecarregar esse corredor, não preciso deixar ele sobrecarregado, eu posso trazer o apoio daqui. Então, eu vou equilibrando de forma automática, vamos dizer, o balanceamento ali de como fazer essa separação, né? E aí é bacana, que é o que a gente fazia, então a gente fazia muito isso. Começou a acumular muito aqui, opa, vamos tirar alguém da separação, porque nem está chegando para ele separar, e vai ajudar aqui no corredor. Então, ele começa, ele sai, esse daqui sai com um pedido aqui, o outro sai com um pedido logo atrás. E aí ia separando. Ou então, eu trazia esse cara para ajudar na separação, porque estava acumulando demais aqui, ele vinha ajudar na separação e os outros tinham que dar conta de separar os pedidos. Então, era show de bola. Thiago, eu acho que levantou pingando de novo, né? Não, agora levantou para valer, né? Pode falar, Thiago. Aqui está errado, tá? Eu falei picking, eu pus picking por zona, mas é o picking por brigades, tá? É que eu copiei só o bytes que eu pude corrigir aqui. Pode falar, Thiago. Ouvindo? Sim, está um pouquinho baixo, mas dá para escutar. Só um minuto, deixa eu apertar aqui. Pronto, tá ouvindo agora? Ficou melhor? Então. Tá bom, tá bom. Tá, eu trabalhei numa grande rede de embalageiros aqui do norte, né? Eu sou de Manaus, Amazonas. Legal. E esse pique por zona era um diferencial nosso dentro do nosso centro de distribuição, porque eu conseguia otimizar muito a minha mão de obra, na verdade, trazendo para me ajudar na minha equipe da conferência, né? Então, a gente trabalhava com 4 segmentos, que era embalagens, né? Que era o nosso carro-chefe, food service, né? Materiais descartáveis e nós tínhamos o mezanino, que era a parte de escritório. E aí eu alinhei bem com a equipe da emissão dos pedidos para desmembrar por ruas ou por zonas, para mim ganhar tempo na separação e eu conseguir ganhar esses colaboradores na ajuda na conferência para escoar mais a carga mais rápido, entendeu? Então, esse pique por zona, ele é muito, muito bom para quem quer implantar aí na sua empresa. Perfeito, Thiago. Obrigado por dividir a experiência. Cara, é perfeito. E é isso, né? A gente, às vezes, nem sabe o termo, se é picking por zona, se é um bucket brigades, né? Que é esse último exemplo que eu estava dando aqui, né? Que chama bug de brigades, que é tudo termo em inglês. Mas a gente aplicar e funcionou, cara, independente do nome, que é a estratégia, não está funcionando. É isso que eu sempre vendo, né? Tem que dar certo. Mas depois você dá o nome, pode dar qualquer nome que for. E realmente, Thiago, e aí foi o que você pontuou, né? E aí teve um outro colega que pontuou, né? Você, além de ganhar a produtividade, você ganha ali um cara responsável para te atender aí várias necessidades de manter o corredor limpo, a velocidade alta, né? Aplicando o inventário, que nem um colega falou. E aí você consegue dar várias tratativas. E isso que é a parte gostosa da gestão, né? É você não ficar preso na síndrome da Gabriela. Mas sempre foi assim, então não tem muito o que fazer. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, poxa, quebra. Nas formações que eu tive, né? Eu tive 2 características de formações, né? Dos cursos. Uma era para que eu fui preparado para ser um cara que quebra paradigmas, que é isso, e outra para ser agente de mudança. Então, vocês têm que desenvolver esse perfil, que é o que eu tenho que trabalhar com os alunos, né? Que é quebrar paradigma. Tanto que vocês viram que eu trabalhei muito essa questão da quebra do paradigma de falar que estoque é dinheiro parado. Estoque sem qualidade é dinheiro parado. Eu defendo isso. Até hoje eu não achei alguém que conseguisse contra-argumentar comigo quando eu entro nesse assunto. Porque é um paradigma, na minha visão, é um paradigma que se criou. E aí, quando você cria isso, para mim,
isso joga numa zona de conforto muito grande. Cara, estoque, na verdade, a gente tem que só tentar reduzir, não tem muito o que fazer. Na verdade, tem um monte de coisa para ser feito e que deixa de ser feito, né? Então, show de bola, Thiago. Tem um colega que tem uma participação no outro treinamento que eu tenho de boas práticas em gestão de MRO, o Neto, o Valdemir Neto, às vezes você até conhece, ele é da Cisco, que é aí de Manaus. E eu lembro muito dele brincar falando que Manaus, você tem 3 formas de receber o produto, né? Ou é fluvial, ou é por avião, ou por Jesus, né? Que você, meu Jesus, pelo amor de Deus, entrega isso aqui para mim, né? Então, a logística em Manaus tem os seus grandes desafios também aí na parte de transporte para receber, né? Que bacana. Obrigado, Thiago, por externar aí um pouco da sua experiência. Então, gente, assim, finalizamos, né? Aqui está a explicação, acho que deu para entender nessa questão da diferença do por zona do Bucket Brigades, é que eu vou equilibrando essa minha linha de acordo com a necessidade, né? Eu não fico preso. Aí tem um vídeo muito bacana que explica isso lá no curso. E aí, chegada de carga no mínimo aqui é 18 dias no modal rodoviário, olha aí. Desafio. Aí tem que ter uma boa política ali para trabalhar bem esse lead time, né? Show de bola. E aí é o quê? É a produtividade do picking, que é o que a gente estava falando, é olhar o número de materiais ou produtos, né, que foram separados por total de hora ou até por pessoa, para eu identificar como é que está a produtividade de cada um. A precisão da separação, como eu falei, eu tenho que amarrar. Né? Não adianta também ter velocidade se eu não estou sendo preciso, se eu estou separando tudo com erro. Então, eu faço ali a precisão, quanto que eu estou separando sem erro versus o tanto que eu separei. Isso aqui tem que ser mais próximo de 100%. E o tempo total para a separação do pedido, quer dizer, quanto que eu trabalhei de horas pelo tanto de pedido que eu tinha. Isso daqui foi legal quando eu ainda não tinha assumido, porque eu comecei assumindo, fiz o follow-up, depois assumi o recebimento, depois a armazenagem, depois cheguei na separação. E eles criaram até uma vaga, uma função que não existia, que era o supervisor de logística. E aí, quando eu cheguei lá, a gente tinha muita hora, muito banco de horas e hora extra. E o banco de horas tinha um limite, né? Então, se acumulasse 80 horas, a empresa tinha que pagar tudo em hora extra. Então, assim, era muito. Porque o tempo de separação dos pedidos, de hora trabalhada por total de pedidos, ele era muito alto, porque era muito desequilibrado, né? Os endereçamentos errados, a distribuição errada, ou a forma de fazer o abastecimento de picking, muitas vezes tinha que fazer no meio do pega ali, no final da noite. Então, assim, tinha várias coisas, esse tempo de separação é legal de você medir, porque aí você vai vendo, conforme você vai aplicando as melhorias, esse tempo vai reduzindo, né? Então, 3 indicadores aí simples para você também pensar em aplicar na sua operação, né? Que são bastante operacionais. Bom, gente, agora, o que eu queria mostrar para vocês, né? Agradecer aí a participação de todos. Estamos mantendo aí um bom número até o final, né? A gente chegou aí a flutuar perto de 30 pessoas. Agradeço a todos que ficaram até o final. Espero que tenham saído sacadas aqui para vocês levarem para a empresa de vocês, né? E poderem aplicar no dia a dia para realmente fazer diferença e isso refletir no reconhecimento do trabalho que vocês desenvolvam. Então, foi uma pequena palestra aí, que eu espero que tenha ajudado bastante. E agora eu gostaria, rapidinho, mostrar, né, o que eu estou... Obrigado, gente. Do método, e até essa palestra, até para vocês conhecerem minha didática, é a forma que eu faço, né? Quem tem vários alunos aqui sabem que eu sempre estou usando muito exemplo, porque eu acho que é a melhor forma de você usar a didática para ensinar. Muita gente fica muito teoria, né? E hoje com essa coisa de marketing digital, muita gente grava curso, pega um livro aí qualquer e formata ali e diz que está dando um treinamento, né? O meu, ele é bem didático mesmo, trago com bastante experiências minhas para ficar fácil de você aplicar no dia a dia. E aí agora, eu já tenho outros cursos, estou lançando agora esse de boas práticas de intralogística, que eu achei interessante ter, né? Porque é muito similar eu falo que eu trabalho 3 pilares para conseguir um estoque de qualidade, que é o pilar operacional, da política de estoque, que eu chamo de qualidade de estoque, e de avaliação de fornecedor. Então, o intralogística, ele entra muito dentro do primeiro pilar, que é eu garantir uma qualidade operacional, ou seja, garantir boa operação de recebimento, de armazenagem e separação. Então, eu estou desmembrando o meu treinamento principal para trazer ele de uma forma separada, né? Então, esse é o primeiro boas práticas. Eu devo montar uma boas práticas de construção de política de estoque, né? E já tenho o de inventário, tenho de gestão de MRO e tenho
a mentoria, né, que eu chamo de projeto Melhor Gestor em Estoque, né, melhor profissional em gestão de estoque. E aí, rapidinho aqui, por que eu falo método? Porque o Boas Práticas de Intralogística, assim como de inventário, ele não é composto só por uma formação, né? Não é só um curso. Então, tem uma formação que está com 10 horas de conteúdo, onde você cumpriu 80%, né? Assistiu 80% dessas aulas, gera um certificado com valor de mercado, tá? Muita gente fala assim, ele é reconhecido pelo MEC. Ele é reconhecido pelo MEC como curso livre, né? Mas não tem ali, não segue as diretrizes, que até acaba deixando o curso muito travado, né? Ele é um reconhecimento pelo mercado, porque meu objetivo não é dar o certificado, você recebe o certificado, cumprindo ali, né? Pelo menos assistir 80% da formação. Mas meu objetivo principal é que você saia com ideias para poder aplicar e consiga o que a gente quer, que é crescer profissionalmente, para ganhar mais, para dar mais conforto para a família, né? Então, além da formação, eu ofereço os bônus, é por isso que eu trato como meta. Que aí tem o que eu chamei de mapa da qualidade operacional, que é esse indicador que eu criei, né, para poder promover uma melhoria contínua nas operações. Então, é um modelo que eu criei com base na minha experiência, que vai te fazer ter um indicador estratégico e ainda te promover a ter uma melhoria contínua, sempre a busca da melhoria contínua. Aí eu transformei em bônus algo que eu poderia ter colocado dentro da formação, mas eu entendi que vale a pena deixar como bônus. Por quê? Porque na formação você precisa de assistir 80%. Aí você já ganha a certificação. Muita gente, é legal ter a certificação, isso ajuda bastante. Só que o legal, que eu chamei de métodos e tecnologia na intralogística, que nesse bônus eu vou trazer conteúdos, né, aulas explicando como que funciona o Pick and Buy Lite, como que funciona o Pick and Buy Voice, como é que é montar uma esteira, quais tecnologias que são aplicadas dentro da minha intralogística. E aí a ideia é que isso vá se alimentando, né? Cada vez tem parcerias, que nem alguns dias atrás eu recebi o contato da Isma, que trabalha com porta-pares, né, com a parte de armazenagem. A gente já combinou de fazer um bem bolado para eles fazerem uma gravação de uma aula para colocar lá. Então, assim, sempre vai surgindo essas parcerias que eu vou colocando aqui como bônus. O terceiro bônus, eu vou criar vários checklists, que é praticamente um pouco o modelo do meu método aqui para qualidade operacional, para que você complemente, tenha outras coisas para avaliar dentro da sua operação, então, baseado em livro, baseado na minha experiência. E o quarto bônus, para mim, ele é o melhor, que são os encontros virtuais. Então, uma vez por mês, eu me encontro com os alunos, a gente faz isso já lá no de inventário, e a ideia ali é tirar a dúvida ao vivo, né? Então, que é aquela oportunidade de fazer o que a gente está fazendo aqui, a troca de experiência, criar uma comunidade para que um ajude o outro, trazer convidados para fazer uma palestra, que nem no de inventário eu já tenho alinhado com um parceiro que eu tenho de WMS para vir fazer uma aula sobre inventário usando da WMS. O Jonathan é aluno meu. E eu não combinei com ele não, tá, gente? Então, que nem no inventário, eu trouxe um modelo diferente de um desses encontros, combinei com um aluno para trazer a experiência dele, então fiz uma entrevista com o aluno, gerou, assim, várias discussões, foi super bacana. Então, o encontro virtual, quer dizer, só ele já valeria o investimento, né? Porque além da formação, você, de certa forma, vão ter aulas inovadoras todo mês, né? Porque toda dúvida sempre gera várias outras coisas, e costuma durar em torno de 2 horas essas aulas, é muito bacana, tá? Então, aqui, assim, bem rapidinho, né? Esse é o mapa mental. Então, são poucos módulos, mas é muito conteúdo. Deu 10 horas de conteúdo aqui, por isso que eu até separei em bônus a parte de tecnologia, né? Então, você cumprindo 8 horas ali, que é 80%, já gera o certificado, onde vai ter seu nome com a carga horária de 10 horas. Isso serve para você apresentar para o RH, né? Que aí vai contabilizar ali como horas de treinamentos. Aí tem essa parte que eu falo da qualidade operacional, onde a gente faz uma auditoria dos recebimentos, armazenagem e separação, e a partir dessa auditoria que você dá uma nota, eu sugiro vários projetos, como alguns que eu comentei hoje na palestra, e isso você vai implantando e conseguindo melhorias na sua operação. E aí o método de tecnologia, como eu expliquei, minha ideia é sempre estar trazendo aqui, alimentando esse módulo, e até ainda não está gravado, eu vou gravar ele, e assim, na verdade, ele vai estar sempre, eternamente, em gravação, né? Porque sempre que tiver uma novidade tecnológica, eu quero acrescentar aí nesse bônus. E o checklist, como eu comentei. E aí, o encontro virtual, para mim,
esse bônus é sensacional, né? Eu estou aprendendo muito, porque eu aprendo também bastante nesses encontros, e é muito bacana, assim, porque o objetivo é criar uma comunidade aí para trocar experiência.